Muito bem, galera do canal, novamente, como de costume, chamamos uma grande profissional para a gente fazer um bate-papo hoje aqui, falando de supply chain. Eu sou suspeito para falar, é uma ferramenta que eu adoro, trabalhei muitos anos, sofri muitos anos com isso, e aí chamei uma gestora da área, com grande experiência, para bater um papo com a gente, contar também das dores dela para o canal, para os ouvintes do canal. E já vou deixar a palavra para ela, é com você, Eliane, conta para a gente aí. André, obrigada pelo convite aí para dividir um pouquinho do que eu tenho aprendido e do que eu tenho feito aí com vocês. Acho super interessante essa forma de disseminar conhecimento de qualidade para as pessoas, então acho que é muito importante, tanto pela necessidade da carência estrutural que a gente tem de educação no país, né, quanto pelo tema em si, que tem uma série de dúvidas, né. Então, me apresentando, eu sou Eliane, eu atuo no varejo há 18 anos, vou entregar a minha idade aí, trabalho sempre na área de logística e supply chain, iniciei minha carreira no varejo têxtil, nas lojas Marisa, fiquei lá 9 anos, durante muito tempo lá atuei na área de transportes, então, tive grandes aprendizados, né, quando a gente está falando de distribuição a nível Brasil, né, na área de transporte, você tem uma série de questões, né, tanto de infraestrutura logística, quanto de modais, né, trabalhei com transporte aéreo, rodoviário, por cabotagem, então foram anos muito interessantes de aprendizados, e aí, depois, vim para o varejo alimentar, onde eu estou hoje, no Samarché também, há 9 anos, já para aí atuar em toda a operação logística, vim para montar um centro de distribuição que eles não tinham, a entrega era direto na loja, então passei por um processo de centralização muito interessante, e aí depois assumi a área de abastecimento também, né, então previsão de compra, previsão, né, previsão de demanda, modelo de recomendação de compra, logística propriamente, last mile. Sou formada em logística empresarial, tenho pós-graduação em administração de empresas e qualidade, estou fazendo uma pós em engenharia de produção na USP agora, e tem algumas certificações, Green Belt, né, com linha, algumas coisas em, da área mesmo de logística, de estoques e tudo mais, para me ajudar nessa jornada toda dentro do varejo, tem alguns desafios específicos aí. Então, acho que o varejo tem grandes aprendizados, assim, para a nossa área, né, de logística e supply chain, pela própria dinâmica, né, então você tem uma mudança grande de padrões do consumidor muito rápida e afeta muito rápida na ponta, né? E o varejo depois vai empurrando isso para trás na cadeia até chegar na indústria, até chegar no produtor, né? Então é uma sensibilidade muito grande que tem que se ter. As decisões são tomadas de forma muito rápida e também o erro aparece muito rápido. E é interessante como agora, com a tecnologia, com novas ferramentas, com dados, né, como a gente tem sido melhor nessa tomada de decisão, e como que isso pode contribuir para o processo todo da cadeia de abastecimento, né, então, acho que a grande revolução que a gente vem vivendo agora é de tecnologia com dados, né, então, como que a gente aprende a usar isso, né, excesso de informação também não ajuda, a gente tem muita informação, como que a gente usa essa informação da maneira que ela pode contribuir, que ela pode trazer ganhos, então, venho nessa jornada aí, de aprendizado, de aplicações dessas novas tecnologias, e entendendo quais ganhos que a gente pode ter dentro do segmento. Legal entender, né? Passado primeiramente do varejo, né? E uma curiosidade que sempre pinta, né? Mesmo você não estando mais nesse segmento, mas a gente vê o entrante, né? Esse novo entrante chinês, né? Que apareceu, Sim, as compras de Shopee, desses sim. grandes Né, de fora, né, né? e vieram massacrando, né, e dentro de uma logística já complexa como a nossa, como você citou, que a gente tem diversas dificuldades, aí de repente vem um produto infinitamente mais barato, mas até hoje já não temos mais aquele primeiro entrave que tinha da qualidade, hoje a gente já está recebendo Sim,
produto com qualidade chinês, com preço extremamente barato. Muitas vezes é o mesmo produtor que entregava para outros players que vendiam no Brasil. A gente está falando de, assim, grandes players, né, com a própria Lojas Marisa, a Renner, acabavam fazendo importação de produtos desses mesmos produtores que fazem da Shein. Então, realmente foi adicionado mais um elemento. Eu acho que a logística global, e a gente está falando de varejo e texto, mas de uma maneira geral, hoje você compra qualquer produto da China, chega em uma semana na sua casa, né? E isso também com dados, né? Porque, na verdade, o que se faz hoje a partir dos padrões de consumo de outros países, essa mercadoria não é que ela está na China, ela está já na metade do caminho, né? Então, eles conseguem prever a demanda e eles conseguem já antecipar essa demanda, mesmo a logística internacional. Então, olha o poder que tem, né, o uso da tecnologia e de dados, né, e como que a gente enfrenta isso aqui, né, no Brasil, enquanto a gente está tentando se estruturar em termos de, né, questões de infraestrutura mesmo, básico, como é que a gente compete com fornecedores globais que têm informação do que a senhorinha vai comprar de roupa no interior do Nordeste. Então, assim, realmente... a complexidade e o nível de exigência dos profissionais para atuar nas cadeias hoje, a barra aumentou bastante, subiu bastante, né? Então, é interessante esse ponto que você trouxe. E aí é a questão de entender qual é a estratégia das companhias, né? Se diferenciar, né? Então, logística virou um fator de diferenciação, fator de decisão de compra. Então, se você tem um produto e você está precisando daquele produto e você tem a opção de receber no mesmo dia, receber em 2 horas, ainda que tenha um custo adicional, eventualmente, dependendo da sua necessidade, você vai receber em 2 horas, né? E aí, quando a gente está falando dessas empresas de tecnologia, né, que quando a gente está falando de Amazon, Mercado Livre e tal, são empresas de tecnologia, empresas de logística, e como é que você compete com eles, né? Com uma malha logística gigantesca, colaborativa. Então, o varejo nacional tem desafios aí para conseguir competir. E cada vez mais, né, como você bem citou, o sarrafo está aumentando, né, a Exato. inteligência do profissional está sendo cada vez mais a conexão entre um profissional de logística e um cientista de dados e interpretar também, né, esse monte de informação, esse emaranhado de informação que ele recebe e o que fazer com toda essa informação também e ser mais assertivo na programação, no planejamento. E um ponto legal que você colocou dessa questão de você estar tão à frente na informação, na previsão da demanda ali, que não quer dizer que tá na China, né? O produto chinês já está já no caminho, já, e aí você ganha muito, né, na competitividade, na entrega e na variação, diversidade de produtos e daí programação em escala que eles trabalham lá, né? Que o forte do chinês sempre foi, né, a produção em escala, em grande volume, né? Que eles ganham isso e hoje não tem como competir com eles dessa forma. Realmente eles criaram essa estratégia, essa estrutura, e hoje acho que para a gente alcançar esse nível de maturidade que ele já tem, é como a gente tentar alcançar a cultura da disciplina do japonês, né? Então é algo inalcançável, assim, né? Eu acho que a gente tem que entender, né, trabalhar como sociedade mesmo, entender esse cenário global, entender essas mudanças e atuar com parceria com empresas de tecnologia. Eu acho que sozinho, dentro de casa, nenhum de nós vai conseguir executar mesmo esse tipo de a estratégia. Acho que entender, tem uma série de startups, o mercado tem investido nisso, e aí como que você encontra essas empresas que estão com capital disponível e tecnologia disponível para te ajudar a construir ferramentas e soluções para que você se torne competitivo, né? Mais do que ter o produto em trânsito, essas empresas muitas vezes não têm nenhum estoque. O estoque está no fornecedor primário deles, quando você fala de alguns, o Alibaba, por exemplo, né? Se ele quiser aumentar o volume, ele coloca mais 2 funcionários, é uma fala deles lá, e eles abastecem outro país. Então, assim, o volume de
estratégia envolvido também, não só de tecnologia, mas estratégia envolvido também é gigantesco. Acho que é esse ponto que você trouxe de... e aí, como que a gente atua nesse cenário, né? Tem uma questão de o profissional de supply chain, conhecendo os dados, trabalhando com os dados, tendo entendimento, né, de estrutura de dados, pelo menos o básico ali, para saber quais informações que ele pode obter, né, e de que forma, acho que esse é um ponto, e do lado dos executivos de supply chain, como que eles desenvolvem e buscam esses profissionais para atuar nos times, né, até pouco tempo atrás, quando eu ia fazer o escopo de uma vaga de analista ali, basicamente você trazia skills da nossa área de supply, né, então formada em engenharia, matemática, áreas afins, né, administração, conhecimento em RP, WMS, tal. Hoje não, hoje você coloca, claro, conhecimento em BI, em dados, né, muitas vezes tem pessoas no meu time que não são profissionais da área de supply, são profissionais da área de dados, mesmo cientistas de dados, e aí eu coloco do lado os meus analistas de supply, e eles constroem BIs e controles e visões juntos que vão enriquecer, né, a tomada de decisão da área. Mas o próprio escopo do que esse profissional faz hoje mudou um pouco, né? E aí, como que a gente faz para dar treinamento, dar educação formal para essas pessoas, para que elas possam desenvolver o trabalho no maior potencial possível. Mas é um desafio também. É bem interessante, realmente, bancar, né, todo esse dinamismo, né, é muito rápido. E aí me veio à mente agora a questão do desafio como gestor, né, também de fazer com que essas pessoas com esse dinamismo tão grande, tão rápido, tão acelerado, né, eles te entreguem resultado. E pelo que você está falando, você hoje já tem essa percepção dentro do seu grupo aí, que você vai ter que trabalhar muito com a diversidade de pensamento, de característica também de profissional. Às vezes você pode ter um profissional que tem expertise de mercado, certo? Conhece muito bem do produto, conhece da marca, conhece de como tratar um cliente final, mas você também precisa de um jovem que saiba programar muito bem o BI, que consiga transmitir aquela emaranhado de informações, né, e que seja rápida a informação, porque tem que a tomada de decisão tem que ser rápida, né, que você estava comentando comigo. Exatamente, acho que, como eu falei, o excesso de informação, ele também atrapalha. Então, imagina que hoje, quando a gente está falando de varejo, eu tenho todas as informações do cliente desde antes dele decidir que iria comprar da minha marca, né? Então, quando ele foi lá numa rede social e ele fez alguma pesquisa, ou quando ele entrou num site, colocou num carrinho, a partir dali eu já tenho informação, né? Eu já tenho informação de que pode afetar minha demanda, eu já tenho informação que pode afetar minha malha logística, depois eu tenho informação quando efetivamente ele compra, a quantidade que ele compra, a frequência que ele compra, depois tem informação de local de entrega, tem informação, assim, tem feedback depois que ele recebe o produto. Então, você tem uma cadeia gigante de informações e um volume gigante chegando, mas o que é informação de qualidade e como você aplica isso? Acho que é esse ponto que você trouxe mesmo, que eu acho que é uma das questões que nós, profissionais da área, temos atuado, que é entender qual que é essa diversidade de profissionais que a gente tem que trazer para o time, e como esses profissionais precisam se ajudar, né? Então, o fato do cara estar na área de dados não quer dizer que ele não tenha que conhecer um pouco de supply, e o cara de supply não quer dizer que ele não tenha que conhecer um pouco da área de dados. A gente vai ter que, aos poucos, construir esse profissional com um olhar mais completo, falando o seguinte, olha, puxa, eu tenho informações de várias fontes durante o meu processo inteiro. Quais informações são relevantes e eu vou aplicar para minha tomada de decisão, quais não, né? E informações dependendo do momento que você está, né, dependendo da estratégia que você for utilizar. Então, por exemplo, aqui a gente está num momento de trazer uma previsibilidade maior de demanda de produtos frescos, né, ou de hortifruti, de frutas, verduras, legumes e tal. E aí, a gente tem uma série de informações, né, de quanto vende, quanto que
a gente tem de perda, de quebra mesmo, porque aquele produto não performa, estoque e tal. E aí a gente fez uma parceria com uma empresa de tecnologia para nos ajudar a aplicar a inteligência artificial e trazer dados externos. Então, quais dados externos que a gente deveria ter incorporados ao processo de previsão de demanda? Então, questões climáticas, chuva, tal, lead time do fornecedor, localização desse fornecedor, safra, entre safra, né? Todas essas informações, elas enriquecem a previsão, e depois que você tem esses dados, você precisa tomar uma decisão. Então, você precisa entender, né, como que esses dados afetam, né, os relatórios que a gente tem, as recomendações de compra, e como que depois eu decido a partir disso. Então, não é só você aplicar tecnologia, né, tem que ter uma participação do profissional para ele entender o que está sendo feito e de que forma que ele vai atuar para obter o máximo daquela informação, que eu acho que no fim do dia é isso que a gente tenta fazer. Não, você até acabou, eu estava com uma dúvida na cabeça que eu ia te perguntar, mas daí, como que você trabalha, né, com esse produto, o shelf life é muito curto, né, de você antecipação, realmente, de você puxar frutas, né, verduras, tudo que dentro dessa área alimentícia, você tem que ter uma antecipação muito grande para tomar decisão de níveis de estoques, de quem que eu compro, quanto que eu compro, quanto que eu ponho à disposição, os dias também, né, tem essa diferenciação também, né, existem dias da semana que a demanda é maior, então eu tenho que ter aquela curva de atendimento. Ponderação. Exatamente. Como fazer, quando comprar, às vezes eu tenho fornecedor disponível na quarta-feira, mas na quarta-feira não é onde vende muita mercadoria, né, como que funciona, né, e realmente eu vejo assim, que se não tiver uma informação, um sistema ajudando a gente para tomar essas decisões, você acaba, como você bem citou no comecinho, né, as falhas acabam sendo preponderantes para a perenidade do negócio, né, você acaba, se eu ficar errando, pô, meu negócio vai quebrar. E aí a dificuldade realmente hoje, essa inserção e essa necessidade para se manter competitivo de ter essas ferramentas, né, Eliane? Exatamente, assim, quando você fala de varejo, né, o investimento em estoque, ele é fator decisivo em caixa, né, então, quando a gente tem uma parcela que é o não perecível, que você também não pode errar, porque se você deixa um volume alto de produto não perecível, quando a gente está falando de industrializado, tal, você deixa no estoque, tem o risco de expirar a validade também, mas ele tem um shelf life, né, um tempo de vida mais longo, mas é dinheiro de caixa parada. Então, a gente tem modelos estatísticos que nos ajudam, e aí o que a gente leva em consideração, né? A gente leva em consideração a venda média daquele produto, aí tem estratégias, né, de estatísticas de, puxa, qual que é o período que eu considero para venda média, para calcular aquela venda média? Tem modelos para isso, né? Tem o lead time do fornecedor, quanto tempo o fornecedor demora para me entregar o produto? Aquilo tem que estar coberto no cálculo, né? Qual que é o meu estoque de segurança? Então, qual que é o modelo de cálculo de estoque de segurança que eu vou ter? Para quanto eu estou disposto a entrar em ruptura? Ruptura que a gente chama no varejo é eu não ter o produto disponível para venda quando o cliente vai na loja, por exemplo. Tem a informação de exposição do produto. Eu não tenho na área de venda só o que vende efetivamente. Eu tenho um volume de exposição para a loja ficar bonita, né? Para você ter aquela experiência de compra. Então, tudo isso está incorporado no cálculo, né? E aí, em cima desse cálculo, você faz uma análise de cobertura de estoque, né? O quanto que aquilo vai durar, né, no meu estoque, quanto que eu tenho de caixa disponível para comprar, qual que é o meu prazo médio de pagamento para o fornecedor, tudo isso tem que estar incorporado. E aí, quando você fala de produto altamente perecível, que é o fresco, como você falou, das frutas, por exemplo, das folhagens, que duração de 2, 3 dias, né? Você incorpora um elemento adicional que é essa perecibilidade, né? E aí, mais que isso, né, diferente de uma caixa de Omo que você pode segurar e desistir, se você pega a fruta e segura muitas vezes, ela também estraga, né? Então, você tem que contar esse fator, por exemplo, de manipulação. Então, o que a gente tem hoje, já atuante, independente desse modelo com mais avançado aqui com inteligência artificial, é a parceria com o funcionário de loja. Então, para vocês entenderem que existe um pedaço que a gente ainda não está muito próximo aqui,
de substituir a interação humana, né, que é o ponto que você falou. Então, todos os dias a gente roda uma simulação com uma série de variáveis, que eu comentei com vocês, algumas aqui. Essa simulação vai para o nosso time de loja, através de um sisteminha, e aí eles conseguem atuar de maneira paliativa ali no seguinte: puxa, a minha simulação com base no histórico de venda daquele produto, com base na média da segunda-feira, é X quantidades. Mas aí se descobre que, na verdade, o produto foi jogado fora porque teve muita manipulação e aquela folhagem estragou, porque a geladeira da loja quebrou, porque a energia da loja caiu, porque o tempo virou, por exemplo, estava um calor danado, de repente esfriou. O que acontece com os legumes? A gente tem uma venda maior de legumes, só que a minha previsão de tempo não estava dizendo que ia ter uma mudança brusca de clima. Então, o que acontece com os legumes? De repente, o estoque de legumes caiu muito. E aí, ele tem como atuar e falar assim: puxa, para esse produto especificamente eu preciso um pouco mais de estoque, né? Então, a gente já atua com parceria com a loja. O que a gente está fazendo é trazer um modelo para ela em que eu incorpore outros fatores e que deixe mais assertivo, então, para que ela tenha menos necessidade de fazer ajustes, mas eu continuo contando como se fosse essa ferramenta um copiloto para o funcionário da loja, para que ele para que ele possa me ajudar, e dentro dessa ferramenta, aí sim, processamento de linguagem natural, para ao invés dele ter que ir lá alterar ou não me falar nada, e eu ter que adivinhar o que ele fez de alteração, ele conseguir mandar um áudio, por exemplo, dizendo que a alteração dele foi por determinada origem, através de machine learning, a gente começar a entender quais são os pontos de impacto que fazem, em que incorporam variáveis para o modelo e cada vez mais ele ficar assertivo. Então, a gente entende tudo isso e está tentando incorporar nos modelos estatísticos. Então, assim, realmente tem uma complexidade, e aí você atua para alguns modelos com menos interação humana, para outros modelos com mais interação humana. Um fator importante que é relevante para o varejo, que é de complexidade, é a curacidade de estoque. E quando você fala de indústria, por exemplo, tem um WMS lá, a curacidade de estoque do CD é 99,9%, né? Quando você fala para o varejo, você está falando de quase metade disso. Por quê, né? O estoque, ele está lá disponível para a loja física. Hoje você é omnichannel, né? Então, você vende pela loja física, a loja física é um hub, você vende através do seu site, você vende através de parceiros, o Rappi, o iFood, todos eles consumindo do mesmo estoque da loja. Né? A loja também usa esse estoque para fazer produção interna, para padaria, para rotisserie, né? Então, como é que você faz a gestão desse estoque? Então, você tem ferramentas também, e a gente também está aplicando um pouquinho disso, de inteligência artificial, para você ter essa previsão de estoque mais assertiva, porque a base dos modelos de abastecimento de supply chain é o estoque. E aí, quando a gente diz que esse estoque pode não estar tão assertivo, como que você atua, né? Então, você tem desde questões, né, de atividades voltadas para melhoria de processos, né, para melhorar a curacidade de estoque efetivamente dentro do ERP, né, como que você faz o controle disso, até modelos estatísticos com inteligência artificial para que você consiga entender quando tem um estoque que está com uma informação que tem um grau de incerteza muito alto, dado que aquele produto muitas vezes pode ter sido descartado e a baixa não ter sido feita em tempo real, ou ele ter sido consumido pela área de produção da loja. Então, conforme você vai aprofundando né, na questão do abastecimento de produto perecível, você vai achando aí algumas questões complexas para tratar. Legal e interessante você imaginar que a assertividade de estoque da indústria é 99%, viu? Não é isso, não. Ah, não, eu tô sendo, eu tô dizendo assim, no ambiente controlado, né? Eu tô sendo, como é que fala, muito entrando ali no que a gente tinha de modelos dos livros, né? Óbvio que é menor, mas assim, foi só para exemplificar o quanto que no varejo o desafio é um pouco maior, né?
Mas sem dúvida. Uma pena que não seja tão alto, mas Assim, a realidade do mercado é a realidade nossa, né? Brasil, Eliane, não, assim, a gente tem OE, que indicador de performance nosso é extremamente baixo. Aí, muitas vezes, a diretoria vem, não, porque em tal lugar é 80%. Eu falo, não, 80% é algo que nós não vamos alcançar em 5 anos. Não vai ser. Depende de uma relação cultural, um dinamismo muito grande, assim, da qual nós precisamos de um compromisso também dos colaboradores, aí, tudo o que se envolve, né? E aí, esse paradoxo que a gente começou a conversar, né? Muitas vezes, a indústria 4.0, né? Toda a relação da 4.0, automação, a criação de dados, o machine learning trabalhando ali e desenvolvendo tudo de forma a nós temos, né, até os supermercados que são autônomos, né, que em vários lugares já estão atuando dessa forma. Aí tem o paradoxo, tá bom, se eu colocar máquina em tudo, quem que vai trabalhar, quem vai receber o dinheiro para consumir isso aí? Bacana, robô, entrega o resultado, não traz atestado, fica o doente. colaborador aí, né, Mas ali você não tem interação, você não treina, você não capacita, você não vê aquela relação da gestão, né? Você evoluir junto com o profissional sair, comprar um automóvel, comprar uma casa, casar, ter filhos, ver o filho crescendo, tudo. Essa relação social, né? Que a gente acaba perdendo muito, né? Com a evolução. Só que a gente também tem que ter competitividade no mercado e a gente precisa de todas essas informações. Conforme você foi explicando para mim, assim, como eu vivi muito de indústria, essa velocidade de informação dentro da indústria, ela não tem ainda, né, essa questão da tomada de decisão, como você tem que tomar hoje, pô, a maçã, se o fulano lá ficar manipulando muito, eu vou estragar minha mercadoria, mas eu tenho que ter disponível, né? Choveu demais, esquentou demais, esses períodos que passaram, né, de grandes variações climáticas, né, o que a gente passou aí, absurdo, né, nesses últimos meses, de ter lugares onde eu vivi já que a média 30 graus, tá 40 graus, assim, não consegui. E isso tudo o impacto que causa nesse tipo de mercadoria de alta perecibilidade, né? E como se trabalha com tudo isso, né? Foi um baita desafio, vai ser um baita desafio para vocês aí. E imagino para os nossos profissionais que a gente está entregando no mercado aí. Esse é um ponto que você trouxe que é bastante relevante. Acho que tem alguns estudos, né, sobre como que os mercados, né, como que a indústria o trabalho em si vai mudar, né, com essas novas tecnologias. Tem uma incerteza grande de como que a sociedade vai tratar isso, sem dúvida, né? Acho que para quem quiser conhecer um pouco desses temas interessantes, tem um cientista brasileiro chamado Miguel Nicoleles, que fala bastante sobre inteligência artificial. Acho que vale a pena para os alunos, aí para quem estiver ouvindo a gente ouvir um pouco dele. Tem uma visão interessante sobre essas questões sociais mesmo que a gente vai enfrentar nos próximos anos. E assim, tem uma parcela da população que vai migrar, né? Então sai das fábricas ali, a gente vai ter essas pessoas atuando de outras formas, né? Então, não é que eu tiro o colaborador hoje da função de comprar o FLV ali, comprar a fruta, né? Mas ele vai ter dados mais robustos para tomar uma decisão melhor, e que eu espero é que ele tenha um tempo menor de atuação nesse sentido para atender mais o cliente, por exemplo, né? Quando a gente está falando das lojas autônomas, né? Acho que é até interessante você trazer esse ponto, que a gente teve o caso da Amazon Go lá agora, descobrindo que eram os indianos que estavam entrando não sei se você chegou a ver isso, os indianos que estavam entrando depois nas gravações para ir lá e baixar os produtos que os clientes estavam pegando, porque as câmeras não estavam conseguindo fazer abaixo de tudo, tá? Falando de uma maneira simplificada, tá? Então, acho que ainda tem um caminho, alguns anos aí pela frente, para a gente chegar num modelo em que óbvio que a gente está bem mais perto do que estava no passado. Acho que tudo que nós, na nossa infância, aí, André, vimos de filmes e de desenhos
de futuristas está acontecendo, meio que se materializando aí, mas tem uma jornada pela frente de coisas que a gente pode enfrentar, até porque, por exemplo, a gente fala de loja autônoma, mas no Brasil a gente ainda não conseguiu popularizar o caixa autônomo, por exemplo, né? Muitas vezes você vai na loja, você prefere passar na loja com uma operadora, né? Tem a questão, obviamente, também de gestão do varejo desses caixas, né? De como que a gente atua num país que tem questões de segurança, né? Que são complicadas, mas tem uma questão de adaptação ao uso de tecnologia que tem um avanço para acontecer ainda, né? A mesma compra, quando a gente está falando de varejo de alimentos online, óbvio que a pandemia acelerou muito, né, o consumo online, de uma maneira geral, não só do varejo alimentar, mas tem uma parcela que a gente ainda gosta de ter a experiência da loja, a gente ainda gosta de visitar o shopping, a gente ainda gosta, então, tem uma geração nova que está vindo e que compra 100% online, mas e aí, como que a gente muda, né, que é uma das questões do varejo hoje, né, a experiência do cliente para que, de repente, ok, ele pode continuar comprando online, mas o que ele vai encontrar na loja, então? Que experiência que ele vai ter na loja? A experiência não é mais de compra, que experiência que é na loja? É de contato com a marca, né, é de conhecer o produto, de, por exemplo, o André que está acostumado a comprar arroz, feijão, omo pela internet, mas ele vai visitar uma loja nossa do Marché e vai falar assim, poxa, o que tem de novidade de vinho? Está tendo degustação, eu quero ter uma experiência para ver coisas novas que a internet ainda não consegue entregar, o site ainda não consegue entregar. Então, tem muitas questões sociais, políticas, que vão ser discutidas nos próximos anos. É importante a gente, como profissionais da área de supply, que vamos ser extremamente impactados, acompanhar, né, ver. Então, acho que, mais uma vez aí, dando parabéns para você pelo canal, por disseminar esse conteúdo, por disseminar essas discussões. Acho que é ouvir pessoas que estão aí à frente de grandes empresas, de grandes projetos, para entender como que está sendo conduzido e como que essas questões estão sendo discutidas. Excelente, acho que para o primeiro bate-papo aqui valeu muito, já aprendi muito, né? É interessante ver, conforme você foi contando, né, da relação de consumo, tudo, uma grande dificuldade que, por exemplo, eu particularmente eu tenho em comprar, né, do varejo, quando a gente pensa em varejo, a gente pensa em vestuário, acho que basicamente, né, essa relação, e eu tenho 1,98 e 130 Imagina, ou a calça fica larga, ou ela fica curta, ou a roupa fica apertada no ombro, ou aperta na barriga. Nada me serve, eu tenho que ir na loja experimentar, porque nem sempre tudo é compatível com a minha realidade física. Mas a inteligência artificial está aí, ela vem, pode pegar uma câmera, mandar eu girar ali 360 graus, ela vai ter o estereótipo do meu corpo e vai falar, não, é esse tipo de vestuário que vai caber em você. Exatamente. Então a gente vai evoluindo, está evoluindo muito rápido e acho que é de escala exponencial, né, que a gente vive tudo isso. Exatamente. Não, bacana, obrigado mais uma vez aí pelo nosso bate-papo, por ter disponibilizado durante o dia aí, né? Sei quanto é difícil, né, a gente parar às vezes na rotina do dia nosso aí. Trabalhei muitos anos em indústria, fechado, trancafiado lá, né? Quando a gente tem alguém diferente para bater papo, é até bom, porque dá uma quebrada durante Uma quebrada do ritmo. É sempre bom compartilhar, também tem os meus contatos né, no LinkedIn aí, depois, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais, acho que é muito importante ter, acho que se eu puder dar um pouco desses anos aí na carreira, o que tem me ajudado a chegar e que me ajudou até aqui, é o conhecimento, é o aprendizado, é estar sempre buscando informação. Acho que hoje está muito mais fácil do que quando eu comecei há quase 20 anos atrás. Né, que você tinha que ir na biblioteca ou comprar um livro, esperar ele chegar não sei quantos dias, muitos nem em português eram, né, então hoje a gente tem muito conteúdo em português, tem muito conteúdo bom em português, tem muito canal muito bacana igual o seu, então acho que é acompanhar, estudar,
aprender e não ficar parado, porque a única certeza que tem é que as coisas vão mudar. O que a gente está discutindo hoje, provavelmente daqui a um ano, numa próxima conversa, a gente vai estar discutindo, poxa, outras coisas que já mudaram. Então, acho que é interessante aí continuar buscando conhecimento. Bacana, obrigado mais uma vez, Eliane. Obrigada a você. Baita conhecimento, e vamos se falando. Obrigado mais uma vez. Até a próxima, obrigada.